Marcos Duval foi o pivô dessa prisão do Daniel Silveira. Brasil! Cheguei! Where the party at? Bem, nós encontramos o Daniel bem. O Daniel está ainda mais forte do que você costumava vê-lo aqui fora. Ele continua treinando, ele continua cuidando do seu corpo. Ele está em plena forma. Melhor, segundo ele mesmo, do que ele estava aqui fora. Mas algo que nota-se de maneira muito simples é que a mente dele está também ainda mais forte. O conhecimento jurídico dele já era muito grande, muito louvável, está ainda maior, com tudo na cabeça, com tudo, o script todinho correto, seguindo um liame corretíssimo de como a gente poderia fazer para estabelecer de volta a democracia. Recebemos lá, né? Na verdade, ele nos recebeu com abraços efusivos, estralou minha coluna, para vocês terem uma ideia, né? Ele também tem uma altura avantajada, praticamente a minha altura, com aqueles braços lá, abraçou, apertou. Por quê? Porque ele estava há muito tempo sem ver outras pessoas, né? Aquilo demonstrou uma carência. Apesar do aspecto excelente e da felicidade, da efusividade que ele estava, isso denota que ele estava sentindo falta de contato com mais pessoas, para tentar trazer um pouco de normalidade para a vida dele dentro de uma prisão. E aí tivemos tempo, ele falou: eu preciso fazer uma denúncia, doutor. Faça. E eu vou dizer para o senhor por que eu estou preso. Tá bom? Conte-me. Me comprometo em levar a sua história adiante. E um dia você vai ter a oportunidade de contar para outras pessoas. O Daniel Silveira não tinha, enquanto deputado federal, nunca teve muita proximidade a esse senador da República, Marcos Duval. Guarda esse nome. Muita gente confia em Marcos Duval. Muita gente enxerga Marcos Duval como uma pessoa da direita. Marcos Duval entra em contato com ele, começa a tentar criar um vínculo, ligou, ficou numa ligação meio nonsense, segundo o próprio Daniel Silveira, por mais de 15 minutos, sem concatenar assuntos. Segundo o Daniel, a determinada altura, ele diz: mas o que efetivamente você precisa de mim? Eu queria falar com o presidente. Tá bom, eu vou tentar arrumar aí uma entrevista. Não, mas eu queria ir com você, é um assunto sério, eu tenho um pendrive, lembram do pendrive? Um pendrive com uma série de denúncias que eu preciso entregar para Bolsonaro. Prestem muita atenção na história. De novo, eles combinam então que eles iriam para um encontro com Bolsonaro. Depois de conseguir, ele vai no Alvorada, né? O Daniel Silveira iria para o Alvorada, e aí o Marcos Duval liga para ele e fala: olha, eu não queria ir no meu carro. Posso ir no seu? Não, mas por quê? Eu tô aqui, você tá não sei aonde, fica difícil. Não, porque eu acho que eu tô sendo monitorado, eu tô sendo seguido, eu tô sendo perseguido por causa das denúncias que eu tenho. O Daniel pensou: pode ser alguma coisa séria, ele tá meio psico. Tá bom, vamos lá, te encontro, te pego. Pegou o Marcos Duval, pôs no seu carro e foram até o Alvorada. O Marcos Duval encontrou o presidente Bolsonaro e teve uma conversa frívola. O Daniel Silveira, inclusive, diz que se afastou uns 2, 3 metros para deixá-los conversar. Primeiro disse: olha, o senador queria falar com o senhor, parece que tem uma denúncia. Eles ficam lá: ô presidente, que precisa da gente, aquela coisa também sem muito sentido, de você ter que pedir, vai até lá, vai sozinho, ó. Bolsonaro recebia todo mundo ali. Bom, não durou 8 minutos, segundo o próprio Daniel Silveira, e já foram embora. E aí o Daniel Silveira perguntou para ele: entregou a denúncia que você queria? Não, veja bem, eu tô com muito medo, eu tô sendo monitorado, acho que o meu celular tá monitorado. Tempos depois, Daniel Silveira fica sabendo da denúncia que ele fez, porque esperou todo esse tempo passar para ele, Marcos Duval, denunciar Daniel Silveira ao Alexandre de Moraes. Ele construiu a narrativa de que Daniel Silveira queria colocar uma escuta em Alexandre de Moraes. Foi o próprio Marcos Duval que entregou Daniel Silveira como se estivesse fazendo algo contra Alexandre de Moraes. Isso o próprio disse. Mas o que ele não disse é que não foi nada disso. Daniel Silveira teve que entregar o seu celular na Polícia Federal. E na Polícia Federal, os policiais mostraram para ele que já estavam da posse do celular de Marcos Duval. Aí ele falou: então pode cutucar aí que você vai ver que a conversa dele com Alexandre de Moraes está aí, porque ele sem querer me mostrou, e está aí uma mensagem dele dizendo: o Daniel Silveira será nomeado para a assessoria de um determinado deputado federal. O Alexandre de Moraes responde para o Marcos Duval: absurdo. Aí começa a caçada a Daniel Silveira para que ele fosse preso. E para que ele fosse preso, usaram o ardil de que ele teria tentado fugir.
A denúncia aqui é que o Marcos Duval estava ele monitorando o Daniel Silveira. A pedido, muito provavelmente, do próprio Alexandre de Moraes. Isso é uma ilação. É o que aparenta. Ou estaria muito preocupado com o Daniel Silveira. E o Marcos Duval pode ter se oferecido para monitorar Daniel Silveira. E criou essa arapuca. Isso é arapuca. E o Daniel Silveira acabou caindo nesse conto do vigário do Marcos Duval. E Daniel Silveira está preso porque não estivesse preso, estaria trabalhando como assessor parlamentar. Porque ele é um excelente articulador político. Ele tem um conhecimento político muito alargado. Isso é fácil perceber. Fácil perceber. Olha lá, a Gabi Casagrande, que é membro do canal lá. Esses dias o Marcos Duval falou que tem cópia das imagens do 8 de janeiro na Aure Verde. Cara louco. Pois é. Pois é. Mas esse louco arrasta uma quantidade enorme de pessoas que acreditam nele e nas suas construções mirabolantes. Marcos Duval entregou Daniel Silveira para Alexandre de Moraes. Marcos Duval foi o pivô dessa prisão do Daniel Silveira. Porque a partir daí, monitorado já com tornozeleira eletrônica, e vocês devem saber disso, tem outra denúncia para ser feita. Ele estava na casa dele, onde há um muro de 6 metros rodeando a sua propriedade. Ele naquela época estava de muleta, com o pé machucado, e alegaram que ele teria saído do perímetro. E quando a polícia chegou, ele teria pulado o muro de 6 metros. Quando foram procurá-lo lá fora, ele teria pulado de volta o muro de 6 metros. De muleta, um muro de 6 metros de altura que você não tem como pular.